Então, é só para os alunos do terceiro lá agora, tá? A professora vai corrigir. Lembra que a professora falou que ia corrigir, que era para vocês fazerem a matemática complementar até a página 24, tá? Que a outra turma já tinha feito. Então, a professora agora vai corrigir, tá? Só para vocês do terceiro A. Então, já foi, né, as 2 aulinhas de hoje. Aí, foi umas 2 aulas, assim, mais curtinhas, né? Para a professora corrigir esse daqui agora, tá? Daí, vocês vão ficar com 3 aulas hoje, tá bom? 2 de matemática. Então, o livro de vocês, do material complementar, nós tínhamos parado lá na página 14, né? Acho que a professora não tinha corrigido ainda, a página 14 e 15 ainda não tinha ficado corrigida. Então, vamos dar uma passadinha, né? Uma corrigida lá. Então, página 14 do material complementar. Aí está lá o exercício 22. Termine de ligar os pontos para completar os contornos dos polígonos. Em seguida, escreva o número de lados e de vértices dos polígonos formados. Então, estava lá os risquinhos, né? E os pontos, né? As vértices. Estava lá alguns lados e as vértices, né? Então, era só para você terminar de completar, né? Aí completou o primeiro lá. Aí o número de lados que deu o primeiro, ele é um trapézio, né? Que número de lados que deu? 4. Número de vértices, 4. Depois que você ligou os pontinhos lá. E o segundo lá deu número de lados 6 e número de vértices 6, né? Ele é um hexágono, né? Ele tem 6 lados. O último lá, número de lados 3 e número de vértice 3, né? Ele é um escaleno, né? É um triângulo que possui os lados diferentes, né? Mas isso não está pedindo só que era para você ligar, né? E quantos que deu os lados depois que você ligou, né? Ele só tinha um lado ali, né? Aí depois que você ligou os lados lá, deu mais 2 lados. Então ficou número de lados 3 e número de vértices 3. Ligue a classificação dos triângulos à sua definição correta. Então tá lá, equilátero, isósceles e escaleno. Apenas 2 lados têm o mesmo comprimento. Qual que é? O isósceles, né? É só você ligar lá. O isósceles. Os 3 lados têm comprimentos diferentes. Qual que é? O escaleno, né? Os 3 lados medem comprimentos diferentes. Os 3 lados têm o mesmo comprimento, é o equilátero, né? Então, era só você ligar lá, né? O primeiro lá, no último, né? Os 3 lados têm o mesmo comprimento. O isósceles, lá no primeiro, apenas 2 lados têm o mesmo comprimento. E o último lá, o escaleno, você teria que ligar ali no quadrinho do meio, né? Os 3 lados têm o comprimento diferentes. Desembaralhe as letras das palavras abaixo e escreva a classificação de cada triângulo em relação ao comprimento dos seus lados. Aí, para desembaralhar a primeira lá, como que ficou? Equilátero. E a segunda desembaralhada ficou escaleno. E a terceira ficou isósceles, né? Era só você olhar ali de cima, aquelas mesmas palavrinhas que tá ali em cima, né? Ó, essas mesmas palavrinhas aqui, né? Essas aqui, que formou o nome dos polígonos ali embaixo.
Aí na página 15, a imagem a seguir lembram triângulos. Classifique cada uma em relação ao comprimento dos seus lados. Qual que é o primeiro? Ele é o primeiro lá é o equilátero, né? Os três lados têm o mesmo comprimento. Então, o primeiro é o equilátero. E aquele segundo lá é o isósceles. Apenas dois lados têm o mesmo comprimento. Então, ele é o isósceles. E o último é o escaleno. Os três lados têm comprimentos diferentes. Então, ficou o primeiro equilátero, o segundo isósceles e o terceiro escaleno. Circule, aí o número 26, circule o triângulo equilátero. Qual que você circulou? O amarelo, né? O terceiro lá, né? Esse daqui, ó, o amarelo, né? Este daqui, tá? Que é o triângulo equilátero. Qual é o nome do triângulo que tem apenas dois lados com a mesma medida de comprimento? Marque com o X a resposta certa. Então, qual o triângulo que tem apenas dois lados com a mesma medida de comprimento? É o isósceles, né? O isósceles. Só dois lados tem a mesma medida. A outra é diferente. Então, o X você marca, é para você ter marcado lá no isósceles. Aí na página 16, no quadro abaixo, desenhe triângulos de acordo com as classificações. Use uma régua e indique em cada triângulo a medida dos seus lados em centímetro. Era uma resposta pessoal, né? Era para você usar uma régua, aí você olha lá os triângulos, né? O equilátero, o escaleno e o isósceles. E desenhar um em cada lugar ali, ó. Então, para você ter uma base de qual é só você olhar ali atrás, tá? Quais são. E desenhar ali, né? Naqueles quadrados. Cada um seu quadrado ali, né? O escaleno, o isósceles e o equilátero. Na página 29, observe o brinquedo a seguir. Lá tem um brinquedo, né? Um brinquedo de parquinho lá. De acordo com essa imagem, responda as questões. As partes coloridas de madeira desse brinquedo lembram triângulos. Quantos triângulos podemos contar? Quantos triângulos você conta lá? Todas aquelas partes lá são triângulos. Então, são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Supondo que esses triângulos possuem todos os lados com a mesma medida, qual é a classificação desses triângulos em relação ao comprimento dos lados? Esses triângulos, eles são equiláteros, né? Todos possuem o mesmo lado, né? É o triângulo tradicional, né? Como se diz lá, é o equilátero. Eles têm os mesmos, os lados têm os mesmos comprimentos. Então, a resposta ficou lá. São triângulos equiláteros. A número 30. Marcela comprou uma toalha com estampas que lembram algumas figuras geométricas planas. Marque com X as figuras geométricas que você identificou. Quais figuras você observou ali naquela toalha? Triângulo não tem, né? Nenhum triângulo ali. Quadrilátero tem, né? Porque tem várias figuras geométricas ali que tem 4 lados, né? Então, se tem 4 lados, é quadriláteros. Pentágono não tem. Não tem nem a figura ali que tem 5 lados, né? Pentágono tem 5 lados.
E círculo tem, né? Ó, aqui a toalha. Então você consegue ver ali, né? O quadrilátero, que tem os quadrados, tem os... Então, esses quadrados, eles têm 4 lados, então eles são quadriláteros. E o círculo, tem o círculo ali. Então, o xizinho lá, você teve que fazer no quadrilátero e no círculo, que é os desenhos que tem ali naquela toalha, né? Uma toalha. Agora, desenhe uma toalha estampada usando triângulos e quadriláteros. Então, agora você vai fazer um outro desenho lá, né? Como se fosse uma toalha. E assim vai colocar as estampas lá no meio da toalha, né? Usando triângulos, quadriláteros, que são com 4 lados, né? Tanto pode ser o quadrado, como pode ser o retângulo. Se tem 4 lados, qualquer polígono que tem 4 lados, você pode colocar na toalha, tá? Porque tá pedindo ali quadriláteros. Então, pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser... qualquer um que tenha 4 lados. Então, daí você vai... O triângulo tem 3 lados, né? Mas o triângulo é diferente, né? Você vai desenhar os triângulos e qualquer uma figura que tenha 4 lados, você pode desenhar ali. Tá? Fazer uma toalha de banho, né? Se você já fez, então você faz bem bonitinho, né? Pinta ela. Agora na página 18, observe as molduras abaixo. Então ali tem umas molduras, né? Que é tipo uns quadrinhos, ou uma moldura de espelho, porta-retrato, não sei, uma moldura que tem ali, né? Então marca um X na figura geométrica que as molduras lembram. Quadrado, não tem nenhum quadrado lá, né? Trapézio, também não tem trapézio. Paralelogramo, sim. E retângulo, sim. Então, você coloca um X no paralelogramo e no retângulo. Por que paralelogramos? Porque são quadriláteros, né? Que não tem... que não mede os 4 lados da mesma medida, né? Então, eles são paralelogramos. Os retângulos que tem ali, eles também são paralelogramos. Que os 4 lados não têm a mesma medida. 2 têm a mesma medida e 2 têm a mesma medida. E que formam medidas diferentes, né? Se fosse um quadrado, já não era um paralelogramo, né? Mas como ali é um retângulo, as medidas são diferentes, né? 2 iguais e 2 diferentes. Então, por isso você vai apanhar um xizinho lá no paralelogramo e um xizinho no retângulo, tá? Aí no exercício 33, marca a alternativa que indica o que um trapézio e um retângulo têm em comum. Os 2 polígonos são quadriláteros, ambos são quadrados, os lados das 2 figuras têm a mesma medida. Os 2 polígonos são quadriláteros, né? O que tem em comum o trapézio e o retângulo? Eles têm 4 lados, né? Então, eles são quadriláteros. Então, você marcou o xizinho lá na primeira, né? Na página 33, você marcou o xizinho lá no primeiro. Os 2 polígonos são quadriláteros, lá no exercício 33. Aí lá na página 19, escreva o nome dos polígonos a seguir. Quais os polígonos que tem lá? Um quadrado e um retângulo, né? Usando esses 2 polígonos, faça um desenho. Porque ele tá um quadrado meio assim diferente, né? Mas ele é um quadrado, né? Os lados deles têm as mesmas medidas.
Então, ele é um quadrado. E o outro um retângulo. Então, faça um desenho com eles, né? Você pode formar ali o que você quiser usando os dois. Você pode fazer um carrinho, o que você, né? O que deu para você, o que a sua imaginação conseguiu fazer, usando aquele quadrado e aquele retângulo, tá bom? Aí na página 20, observe a figura baixa construída com as peças do Tangram. Depois, preencha a tabela com o nome da figura geométrica, prana, que cada uma das peças lembra. Peças da figura do Tangram. Figura geométrica que a peça lembra. Então, lá, a cabeça. Como que ficou lá a resposta? Triângulo, né? A cabeça é formada por um triângulo. Pescoço, quadrado. Você pode olhar o pescoço, né, do desenho lá, que é um quadrado. O corpo é um triângulo, né? Você pode ver o corpo lá, é um triângulo. Patas, triângulos, né? Ele usou um triângulo para fazer as patinhas lá. E o rabo, um paralelogramo, né? Um polígono lá com 4 lados, né? Com 4 lados diferentes. Então, que tá medida diferente. Então, ele usou um paralelogramo para fazer o rabinho daquele desenho que ele fez lá, né? De figuras geométricas. Então, com as figuras geométricas, ele formou um desenho. Então, lá está falando, né? Cada figura geométrica que ele usou. Então, o primeiro ficou triângulo, quadrado, triângulo, triângulo e paralelogramo. Então, ele usou mais triângulos, né? Ele usou 3 triângulos, né? Mais, né? Porque a patinha são 2. Então, ele usou muito mais triângulos e as outras figuras diferentes, né? Só o paralelogramo e o quadrado que foram diferentes. O Tangram é um quebra-cabeça composto de 7 peças, dentre as quais podemos identificar polígonos, como o triângulo, o quadrado e o paralelogramo. Circule as figuras geométricas planas que não lembra peças do Tangram. Qual daquelas figuras ali não lembra as peças que tem no Tangram? Né? Olha, são figuras. Qual daquelas peças, figuras ali não tem no Tangram? O círculo e essa outra figura ali que tem 6 lados é um hexágono. Então, qual que você circulou lá? O círculo e o hexágono. Assim, ó. Essas 2 figurinhas aqui, ó, não faz parte do Tangram. Essas 2 aqui, ó. A azul e a roxinha. Você circulou, né? Com as peças do Tangram, é possível criar diversas figuras. Observe. Crie figuras usando as peças do Tangram e desenhe de cada uma delas no espaço a seguir. Então, lá em cima, né, no exercício 37, lá tem um desenho lá, né, que foi formado com as peças do Tangram. Aí, ali no segundo quadrinho, é para você formar um desenho usando aquelas peças. Você pode formar um barquinho, um carrinho, um cachorrinho, um gatinho, o que a sua imaginação conseguir fazer, né? Usando aquelas peças que tem lá naquele desenho de cima do Tangram, tá? Aí lá no 38, ligue cada quadrilátero a seu nome. Trapézio, quadrado e retângulo, né? Trapézio, quadrado e retângulo.
retângulo. Ambos têm 4 lados, né? Então, por isso que eles são quadriláteros, né? Liga cada quadrilátero ao seu nome. Eles são quadriláteros, mas cada um tem um nome, né? Tem o trapézio, o retângulo e o quadrado. Na página 22, observe as imagens a seguir. Em cada uma delas está destacada uma parte que lembra um quadrilátero. Escreva o nome do quadrilátero que cada parte destacada lembra. O que ficou o primeiro ali? É um retângulo, né? E o segundo? Um quadrado. E o terceiro? Um trapézio. Ó. Retângulo, quadrado e trapézio. Tá? Ficou assim. Aí na página 23, faça um desenho na parte interna da moldura a seguir, utilizando formas semelhantes a quadriláteros. Então ali tem uma moldura, aí você vai fazer um desenho utilizando, né? Era para você ter feito um desenho utilizando quadriláteros. Qualquer polígono que tem 4 lados, né? Ou pode ser o quadrado, o trapézio, o retângulo. Qualquer polígono que tiver 4 lados, você pode desenhar ali, fazer um desenho usando um polígono com quatro lados, né? Está pedindo ali com formas semelhantes a um quadrilátero. Aí lá no exercício 41 da página 23, com o auxílio de uma régua, complete as linhas a seguir para formar quadriláteros, depois nomeia a figura formada. Então ali também tá, né? Era só você ter acabado de completar, né? A figura lá. Então o primeiro formou o quê? Um quadrado. O segundo, um retângulo, e o terceiro, um trapézio, né? Era só você, né? Ó. A flechinha, né? Tinha a flechinha indicando, ó, a flechinha indicando aonde era para você completar, né? Ó. Aí ficou um quadrado, um retângulo e um trapézio. Aí na página 24, né, então terminando, né, que a professora pediu para vocês fazerem até a página 24. Observe os tipos de quadrilátero que existem na imagem a seguir. Então lá existe vários, né, é um prédio, né? Parece um castelo. Então, ele é formado por figuras geométricas, né? Muitas figuras geométricas. Assinale um X em os tipos de quadriláteros que você identificou na imagem. Qual quadriláteros você viu lá? Quadrado? Sim, tem quadrado. Retângulo? Sim, tem retângulo também. Paralelogramo? Sim. E trapézio? Também, tá? Então tem todas, então você marcou um xizinho em todas, porque todas essas figuras tem lá naquela imagem lá, tá? Então tem quadrado, tem retângulo, tem paralelogramo e tem trapézio. Só marcar um xizinho lá em todos. Aí, exercício 43, observe os objetos ao seu redor e encontre 2 conformes que lembrem quadriláteros. Desenhe esse objeto no quadro abaixo. Então, você, na sua casa, tem várias coisas que tem 4 lados, né? Qualquer desenho que tem 4 lados. Tipo o quê? Uma travessa. Se você está aí na sua casa, você viu uma travessa?
desenha ela ali, né? Que ela tem 4 lados. Então, um tapete, né? Um tapete, ele tem 4 lados. Então, é só você olhar ao seu redor, você vai encontrar alguma coisa que lembra um quadrilátero, né? Alguma coisa que lembra um polígono de 4 lados, uma figura geométrica que tem 4 lados. É muito fácil de encontrar, né? Dentro de casa, né? Onde você estiver, se você dá uma olhada assim para o lado, você já consegue identificar, né? Tem um livro, né? Ele tem 4 lados. É isso, aí você vai desenhar lá o que você encontrar lá, tá? Que tem 4 lados. Não precisa ser lados iguais, que não está pedindo quadrado, né? Está pedindo só um quadrilátero. Pode ser alguma coisa que pareça com um trapézio. Qualquer coisa que tenha, qualquer figura que tenha 4 lados. Tá? Se você já fez, parabéns, tá? A professora pediu quem pudesse fazer, né? Até a página 24. Agora é só você voltar lá na página, lá onde nós tínhamos parado, na página 15, né? 14, 15, e vim corrigindo tudo, tá? Se você acertou tudo, parabéns, tá? E se você não acertou, você vai corrigir, né? Vai apagar e vai fazer de novo, tá bom? Então tá. Um bom dia e uma boa aula, tá bom? Então ficou só para corrigir, né? E só tem umas tarefinhas que a prof deixou hoje só no português, né? Então tá, hoje é só um bom dia.